a rotina intelectual, a ordem das disciplinas, a disciplina nos estudos. Bem, esses são termos muito buscados hoje em dia, né? Eu acho que, em maior ou menor medida, todas as pessoas vocacionadas à vida intelectual, elas vão acabar olhando para a realidade com um escopo geral e vão se perguntar, bem, o que eu tenho que estudar? Todo mundo vai sentir uma inclinação, pelo menos eu acho, mais forte para alguns determinados pontos ou para um ponto específico. Mas hoje a gente vai pontuar, em linhas gerais, alguns conselhos, algumas coisas importantes para se terem em mentes, em ordem a buscar a verdade, né? Em ordem a dedicar a nossa vida à aquisição dessa alta cultura. O primeiro ponto, com certeza, é a pessoa entender que se ela tem uma vocação, ela tem um chamado. E se ela tem um chamado, ela tem uma missão de vida. E sendo uma missão de vida, é uma coisa que só acaba quando morre. A vocação intelectual é um chamado especial para a pessoa se dedicar à cultura, se dedicar a cultivar o seu espírito e a adquirir a sabedoria. E bem, em ordem à aquisição da sabedoria, Santo Tomás de Aquino nos ensina que é sempre melhor nós partirmos do simples para o complexo, daquilo que é mais fácil até aquilo que é mais difícil. Então, nesse sentido, a gente vai sempre da coisa mais prática, da coisa mais imediata, da coisa mais necessária, mais urgente, até a coisa que, por mais que seja maior, ela é mais abstrata, ela é mais... E mesmo que não seja necessariamente mais abstrata, ela é mais altiva, ela é mais difícil, certo? E, por exemplo, a ordem das disciplinas é uma coisa que todo mundo deveria ter decorado na cabeça, né? Todo mundo deveria saber como os objetos da realidade se ordenam na hora que nós vamos estudá-los, ou seja, todo mundo sabe que existe física, que existe biologia, que existe metafísica, que existe gramática, que, enfim, todo mundo sabe dessas coisas, né? Mas qual que é a ordem dessas coisas, né? Bem, basicamente, cada uma dessas ciências tem um objeto. Assim, o objeto da física, por exemplo, é o nosso mundo. Eu digo aqui a física geral aristotélica, né? Isso inclui a química, a biologia, isso inclui também a psicologia, a cosmologia, etc. Todo mundo sabe que essas coisas existem. Então agora a gente tem que fazer uma hierarquização. O que vem primeiro? O que é mais importante? E bem, é claro que a coisa que vem primeiro são aqueles instrumentos mais necessários para que nós consigamos prosseguir. Bem, acho que é claro para todo mundo que a linguagem, o saber falar é a coisa mais importante, é a coisa mais urgente. Ora, se não fosse assim, a primeira coisa que a criança aprenderia na escola não seria a alfabetização, não seria o falar, não seria o ler, né? Bem, a primeira coisa é o falar e ouvir, né? Claro. Mas depois, o ler. Até porque quem quer entrar na alta cultura vai precisar de livros, entendeu? O grande saber dos séculos está nos livros. Claro. E na mente dos filósofos, etc., dos grandes professores, é claro. Mas a leitura vai ser indispensável. Então, assim, o aprendizado da linguagem é a coisa mais fundamental de todas. Depois disso, a lógica, que é a arte da razão, é a arte do pensar, né? Ou seja, conseguir encontrar a verdade naquelas asserções, né? Não adianta eu ler tudo e achar que tudo é verdadeiro. Senão, nunca vou ser sábio. Pelo contrário, eu vou ser um cara que está lotado de mentiras e de verdades, mas que é uma bagunça interior total e eu não sei discernir. Então, a lógica ela vai te ajudar nisso, né? A encontrar a verdade. E aí o professor Carlos Nogueira, por exemplo, vai dividir a lógica em vários pontos, vários graus de certeza, né? Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Eu recomendo que todo mundo faça o curso da Ordem das Disciplinas do professor Carlos Nogueira, é um curso gratuito que tem no site dele e no YouTube, tá? É muito bom. Então existe sim uma Ordem das Disciplinas, né? E existe essas ciências propedêuticas, ou seja, existem coisas necessárias para que tu possa ingressar na vida de estudos. O saber falar é básico. O saber discernir o que é verdadeiro do que é falso é básico, né? Também existem essas leituras de preparação para a vida intelectual, que eu acho que são boas, mas a pessoa não pode ficar viciada nisso. É bom que ela comece, que ela também tenha esse espírito forte, aguerrido, né? E vá ver o que é a coisa. Não é bom que fique, por exemplo, eu vou ler 20 livros sobre educação da vontade, eu vou ler 20 livros sobre como ler livros. Não, cara. Que tal tu ler, tipo, 1 ou 2, e aí depois tu testa com um livro, e aí depois tu achar melhor tu volta, e aí depois tu vai. Tem que ter uma flexibilidade. Tem que ter uma coisa orgânica, uma coisa natural. A gente também não pode cair no erro, o especialista, né? O Sertilanges fala muito sobre isso. Na verdade, acho que todos os sábios assim do século XIX, século XX perceberam essa tendência do mundo moderno, né, dessas faculdades modernas, de voltarem à vida intelectual, o saber,
para um foco muito específico. E essa coisa é tão específica que essa pessoa perde completamente o senso do real, o senso do universal. Essa pessoa fica completamente obtusa mentalmente. É uma coisa terrível. Terrível. O Sertilans fala e dá aquele exemplo, né, acho que o Nietzsche fala. O cara que é especialista numa parte do cérebro da minhoca. Tipo assim, cara, tu tá maluco, cara? E o cara não sabe mais nada além disso. Ou seja, é um isolamento. É uma cegueira, mesmo espiritual. Então, assim, ser um especialista é uma coisa... Um especialista somente, sem cultura universal, sem cultura geral, é uma coisa terrível. É uma coisa que enerva o espírito, né? Então não é isso que nós vamos buscar. Pelo contrário, é natural e é muito desejável que todos os intelectuais tenham uma vasta cultura geral, né? Isso é, assim, indispensável. A pessoa saber alguma coisa sobre esse assunto, sobre aquele assunto, saber bastante sobre esse, ter uma noção muito boa sobre aquilo, né? Então, assim, o cara sabe de história, o cara tem uma noção de filosofia, o cara mais ou menos compreende alguns debates metafísicos, o cara tem uma gramática boa, entendeu? O cara sabe ler bem, o cara sabe escrever bem, tem um estilo próprio. Se bem que a aquisição estilística é uma outra coisa, é uma coisa que demora, mas tipo assim, ele é uma expressão orgânica, sabe? Um testemunho fidedigno, é uma coisa muito importante. Então é bom que esse primeiro passo, na verdade, seja absorver uma boa cultura geral. E depois que se tiver uma boa noção geral das coisas, que se escolha alguma coisa para se aprofundar. E, bem, isso vai ser muito natural. A pessoa, naturalmente, né, depois de ter passado por várias coisas, ela vai ver, bem, isso eu gostei pra caramba. Então vai lá e mergulha um pouco, né? Vai no fundo, mas sempre tem que voltar. É sempre necessário voltar para a superfície, né? É um movimento que vai ao centro da esfera e depois se espalha para as bordas da esfera, né? Então a gente está sempre indo e voltando, do geral ao específico, né? A gente sempre adentra o mar, mas adentramos sempre pelas bordas. Então é muito importante esse movimento, né? A ordem das disciplinas mesmo é helicoidal. Ou seja, eu estou estudando gramática, agora eu vou para lógica, agora eu vou para retórica, agora eu vou para ciências práticas, eu vou estudar poética, eu vou estudar ética, política, economia, história. Daí depois, mas se eu quiser, bem, eu preciso agora aprofundar minha linguagem porque tal trecho eu não compreendo direito. Então eu volto lá na gramática. Nossa, mas esse argumento aqui que eu achei muito, muito interessante, muito profundo, esse tratado aqui, não sei do que, de ética, será que é verdadeiro? Então eu volto lá para lógica um pouquinho. E a gente fica assim nesse movimento, né? E daqui a pouco a gente alcança ciências naturais, a gente alcança matemática, metafísica, teologia, etc, né? Mas como é uma coisa para a vida inteira, é claro que, por exemplo, e é uma coisa muito viciosa, uma coisa terrível, alguém, por exemplo, eu vou esquadrinhar os meus próximos 50 anos de estudo. Eu vou ficar 5 anos estudando o Trivium, 4 anos eu vou estudar as ciências práticas. Cara, é ridículo isso. Ou, eu vou ficar 15 anos na literatura para depois fazer alguma... Cara, não seja assim. Isso vai enervar o teu espírito. Seja natural, entendeu? Tem que fazer listas de leitura. É fantástico. Fantástico, entendeu? Eu acho que cada um deveria compor a própria lista. Claro, com base nos autores universais, mais consagrados, né? Aqueles que verdadeiramente falaram... enfim, foram bons, foram intelectuais verdadeiramente, né? Também é bom ter uma noção das pessoas que os contestaram, né? Dos erros que eles combateram ou dos erros que eles cometeram, né? Tem que ter essas noções gerais, tem que ter, é fundamental. Se não tiver esse substrato, não vai poder dar passo nenhum na vida de estudos, né? Bem, então, essa foi a pincelada geral, tá? A questão é o seguinte, ter uma cultura geral, ser uma pessoa de saber universal. O que não te impede, por exemplo, de ser focado em apologia católica, em ser focado na língua latina, em ser um grande metafísico ou ser um historiador. A questão é o seguinte, não existe bom historiador que não tenha uma boa cultura geral. Se tu não tiver o repertório, toda a tua ciência, toda a tua especificidade será castrada, nula. É fundamental que se tenha, então, uma cultura geral. A questão da disciplina também. A gente não pode ter... É muito bom que se leia todo dia, né? E eu acho que quem não tem a rotina ainda,
deve botar assim fortemente, cara, meu mínimo é aqui, ó, meu mínimo é 1 ou 2 horas. Vamos lá, vamos ler, vamos estudar. Só que a verdadeira chave da produtividade, a verdadeira chave para se tornar um grande erudito, aliás, a verdadeira chave para fazer qualquer coisa bem feita é o amor. Novamente, o amor. Porque quando nós imprimimos os nossos verdadeiros e sinceros afetos em algum objeto, a gente vai memorizar mais, a gente vai reter mais, a gente vai ter uma produtividade maior, a gente vai... Por exemplo, eu chego em casa cansado, cara, trabalhei 10 horas hoje, né? O CLT tá ferrado, mas o meu prazer é deitar ou sentar na minha cadeira e abrir o meu livro. Por exemplo, tu não tem uma hora mínima, uma obrigação para fazer aquilo que tu gosta, não. Agora eu tenho que fazer 1 hora cronometrada de conversa aqui com os meus amigos no meu grupo de Zap. Não, não existe isso. Tu vai conversar até onde tu quiser, até onde for proveitoso, etc. Assim deve ser com a vida de estudos. Tu deve gostar do que tu tá fazendo. Não é uma obrigação isso aqui. Não, é claro, isso é um dever perante Deus, é óbvio. Só que não pode ser, tu não pode encarar como se fosse uma coisa de rotina, entendeu? É uma coisa que tu gosta de fazer. Não é uma, digamos assim, uma imposição terrível. Não, o teu espírito se inclina a isso. Então, permita-se amar isso. Elimine os vícios da tua vida. Elimine a dissipação, a perda de tempo e inclua isso que é bom. E fique apaixonado pelo bem. Isso é fundamental, isso é muito bom. Eu acho que o grande segredo é isso aí, cara, é amar, né? Eu, por exemplo, é claro que o meu desejo é ler todo dia, mas percebam que isso é um desejo. Não é uma coisa que, não, se eu não fizer, meu Deus, é uma obrigação e tal. É uma obrigação perante Deus, sim, beleza. Mas eu faço isso com muito prazer. Então busquem o prazer nas coisas, certo? Qualifiquem o estudo, a vida intelectual de vocês com o interesse, com esse amor. Isso nos leva a um outro grande tópico, que é a questão do interesse, né? Nós temos que ter em mente a ordem das disciplinas? Precisamos. Ou seja, os objetos da realidade se hierarquizam de tal forma, né? Isso vem primeiro, isso vem depois, isso vem depois, isso vem depois. Ok, isso é importantíssimo. Nós devemos buscar as ciências propedêuticas, é claro, todo mundo tem que aprender a falar, todo mundo tem que aprender mais ou menos a identificar, né, o que é um argumento verdadeiro, o que é um falso, o que é uma falácia, etc. Isso é fundamental, isso é indispensável, senão como é que tu vai ler, cara? Ou seja, é propedêutico, é fundamental, é indispensável para tu dar o próximo passo. Mas ainda assim, apesar de existir essa ordem objetiva, não é bom que nós fiquemos presos nisso completamente. A gente precisa ter um espaço na nossa vida inteira para uma flexibilidade, um espaço para os interesses que surgem, um espaço para as necessidades que surgem. Por exemplo, a pessoa engaja no namoro. Eu encontrei aqui uma católica aqui, não sei o que, vamos namorar, beleza. Meu caro, tu tem que estudar agora como ter um namoro santo, entendeu? Como é que se trata uma moça, o que é o cavalheirismo, o que tu tá querendo no namoro, né? O que é o namoro, por exemplo. E depois disso, o que é o casamento, moral matrimonial, finalidade do matrimônio, enfim, tem que estudar tudo isso. E depois, criação dos filhos. Ora, meu amigo, isso são necessidades morais, entendeu? Mas Arthur, isso não segue a ordem das disciplinas, eu estou recém-estudando, eu estou lendo sobre lógica, eu não posso estudar como ser um bom pai. Cara, cala a boca e vai estudar como ser um bom pai, cara, para de ser otário. Então existem necessidades que vão vir, entendeu? E tu tem que deixar que elas venham, tem que deixar que elas participem da tua vida. Assim também são os interesses. Ora, bem, a virtude da estudiosidade, a virtude do intelectual, né? É essa coisa, bem, olha, eu tenho que estudar independente do que acontecer, entendeu? Eu tenho que buscar a verdade aqui, eu tenho que honrar a Deus na minha vida desse modo. Beleza, show de bola, maravilha. Então assim, meu caro, vai ter objetos que tu não vai gostar tanto, vai ter coisas que tipo assim, cara, são muito árduas, meu Deus, que texto difícil, que coisa... Cara, não é aquela coisa que brilha os teus olhos, porque talvez não seja o ponto da tua especificidade, do teu conhecimento mais específico, né? Mas ainda assim, meu caro, tu como intelectual tem o dever de conhecer isso, pelo menos de modo geral. Então, assim, o intelectual vai ter que fazer coisas que nem sempre ele vai sentir muito prazer, que nem sempre ele vai gostar, nem sempre ele vai estar, nossa, como eu estou apaixonado, não. Nem sempre. Mas a questão é a seguinte, quando estiver, e isso porventura vier a ferir um pouco, a desviar um pouco da ordem das disciplinas,
é fundamental que essa pessoa tenha essa permissividade, tenha esse espaço na vida dela para encaixar essas coisas, né? Surge um interesse específico, bem, também não deixa ser leviano, né? Agora eu quero ler um, agora eu quero ler outro, esse livro cansei, vou parar na metade. Para de deixar livro morto na metade, tá? Mas se quiser dar uma pausa nele para ir para um outro, entendeu? Que veio aqui, não, eu tenho que aprender disso agora, ou não, surgiu um interesse muito forte sobre a história da Grécia, então agora eu vou dar uma pausa no meu estudo de metafísica e vou voltar para a história, que é um degrau bem anterior. Mas, beleza, então eu vou lá, me nutro um pouco, né? Eu sacio essa necessidade orgânica, né, da minha vida intelectual. Porque, claro, se nós amamos uma coisa, é natural também que nós a busquemos, né? Então a gente não tem que ficar rígido, sabe? Se tu perder o amor, a coisa vai desandar. Mas Arthur, eu tenho que seguir essa lista aqui do site não sei o que, de 200 livros, e se não for nessa ordem, daí eu tô ferrado, eu não vou aprender. Não, cara. Não é assim. Não é assim. Pra começar, que eu não acho nem que tu deve se guiar 100% por uma lista de outra pessoa. Acho que tu tem que ser capaz de fazer as tuas próprias pesquisas, certo? E conseguir montar a tua própria bibliografia e escolher ali o teu mestre, né? O que ele tá falando pra tu fazer e confiar nele. Não é tipo assim, qualquer pessoa que tá te passando uma lista tu vai pegar. Mas não interessa, cara. Tu tem que ter uma flexibilidade, porque o ser humano... O Omar Mansur já falou isso uma vez. Pra manter a ordem interior, é necessário certa desordem. Então, por exemplo, se eu quero conservar a vida de estudos, eu preciso necessariamente conservar o meu amor pela sabedoria. Se eu tiver uma disciplina que mata toda a minha vontade de saber o tempo inteiro, que esmaga todo e qualquer desejo justo, todo e qualquer interesse legítimo, todo e qualquer interesse que seja edificante, se eu sempre esmago isso porque eu não cheguei na etapa, eu ainda não matei a tal lista, eu não terminei aquilo, eu não passei por 5 disciplinas anteriores, se tu não se permite certa liberdade, tu vai matar toda a tua vida intelectual. Toda, porque tu vai perder o amor pelo estudo. Então, bem, eu acho que o grande segredo para a nossa vida de estudos está em compreender como é que é a coisa na realidade, como é que esses objetos se hierarquizam, compreender que é fundamental que eu vá adquirindo uma cultura geral em todos eles. Em todos eles eu saiba, pelo menos, os princípios mais fundamentais de cada coisa. E que também que eu saiba qual é a ordem certa de proceder segundo a realidade, mas que eu tenha uma liberdade espiritual de poder ir e voltar de modo metódico, de modo estratégico, sem leviandade, sem ser de modo vicioso, mas que eu me permita, em determinados interesses, deixar a coisa ser flexível, ir lá e buscar aquilo que está me encantando e que também vai me edificar. Certo? Então é isso, não se deixem dissipar, não leiam ao sabor dos interesses momentâneos, não fiquem trocando de livro o tempo inteiro, não leiam uma coisa só de cada coisa e tchau. Não, tenham foco, montem várias listas de estudos, por tópicos. Por exemplo, a história da Grécia, eu vou ler isso, a história de Roma, isso, e a metafísica, isso. E sobre gramática, esse livro. Montem várias listas para vocês. E vão seguindo a ordem das disciplinas, porém, mantendo essa ordem interior também. Mas, bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter tirado alguns escrúpulos de vocês a respeito da vida intelectual. Aquilo ali é o cabo do meu fone, eu até ia pegar ele, mas eu quero testar o áudio sem o fone, certo? Então é isso. Não sejam viciosos, não sejam estagnados, não sejam travados. Sejam livres, porém observando que existe uma ordem e que essa ordem é boa e é salutar que se siga. Correto? Então é isso. Achem o meio termo. A virtude está no meio.